começa dizendo: você ordenará aos Baal e a Shael que tragam para você azeite de oliva puro, triturado, para queimar. Queimar é o candelabro de 7 braços, para fazer subir a luz eterna. Ora, esse texto inteiro é sobre a vestimenta do caná, do oficiante, da liderança espiritual, as vestes da liderança espiritual. Mas só que ele não começa falando das vestes, ele começa falando do candelabro. Ele começa falando do candelabro. Então, o mistério que há por trás disso consiste no fato de que a palavra para azeite, que era o combustível do candelabro, e era o combustível de todas as lâmpadas da época, era o que nos permitia enxergar dentro das tendas, no escuro. Então, quando se fala em azeite, não pense em tempero para salada, né? Nós estamos falando em combustível. Azeite é o que faz acender. Então, a palavra azeite, em aramaico, é Meshiha, que tem a mesma grafia de Mashiach, Messias. Mashiach significa azeitado, ou seja, algo que é como azeite. Então, o Mashiach, o que é o Mashiach? O que vem a ser o Mashiach? O Mashiach é alguém que consegue despertar o seu 5º nível de alma, o nível de Yehadá, que consegue atingir a consciência do nível de Yehadá em sua alma. E essa consciência do nível de Yehadá é a consciência de que cada ação sua, cada atitude sua, por menor que seja, possui impacto e interferência em todo o mundo. O Mashiach sabe que quando ele anda, ele está mudando o mundo. Quando ele respira, ele está mudando o mundo. Quando ele gesticula, quando ele abre a boca e fala, ele está mudando o mundo. Aharon, Moisés e muitos outros, Abraão, foram homens que se tornaram Mashiach, que despertaram a consciência de Mashiach. Por isso, eram homens que, mesmo em uma época em que não era possível alcançar multidões, como hoje, uma época em que não havia internet, não havia, né, as mídias sociais que existem hoje em dia, não existia nem a mídia impressa. Eram homens que trataram com camponeses, homens da terra, agricultores, criadores de ovelha, pescadores. No fim do mundo, nós não estamos falando de um Nabucodonosor, não estamos falando de um Tutankhamon, não estamos falando de um Gengis Khan, de um Alexandre o Grande, que eram homens que tinham uma repercussão do ponto de vista mundial em seus contextos muito maiores do que Moisés, Abraão, Jacó e todos esses personagens que eram zero à esquerda em seu tempo, que não se diferenciavam de forma alguma de outros tantos criadores de ovelhas, né, agricultores e pescadores do fim do mundo.
estamos falando de caipiras do deserto, que é o que eles eram. E alguns deles, como o caso de Abraão, nunca chegou a lidar com mais de 500 pessoas. E, no entanto, transformaram o mundo. Transformaram o mundo. Se juntar metade das pessoas que estão no seu Facebook, não dá o tanto de pessoas, né, que Abraão conheceu ao longo da vida inteira dele. E, no entanto, esse homem mudou o mundo. Moisés mudou o mundo. Mesmo que eles tivessem conhecido 10 pessoas, eles teriam mudado o mundo, porque eles eram Machirra. Eles eram dotados dessa consciência de Machirra, mas nós não podemos pensar esses homens como figuras eleitas, elegidas, né, por um ser onipotente, que tocaram neles e tornaram eles sujeitos supra-humanos. Temos que pensar esses homens como pessoas que despertaram uma consciência que é latente em cada um de nós. Em mim, em vocês, em qualquer pessoa. Em qualquer pessoa há o nível de alma de Erradá. Em qualquer pessoa existem os 5 níveis de alma. A mais vil criatura desse mundo contém esse nível de alma. Cabe a ela despertá-lo. Porque o objetivo final disso não é que a humanidade seja visitada por poucos eleitos capazes de fazer isso e mudarem o rumo da história humana. Mas o objetivo final disso, inclusive o objetivo final desses poucos eleitos, é permitir que em algum momento todos nós venhamos a alcançar isso. Todos nós, em algum instante, ouse despertar isso. Ouse se imbuir da consciência de que cada palavra, cada gesto, cada atitude, cada pensamento, cada ação sua muda o mundo. E não estamos falando de ser um sucesso, porque nenhum deles foi um sucesso em sua época. Estamos falando de uma consciência espiritual pura e simples. Muito simples. Que passa por uma certeza interna de que é possível tornar-se o Mashiach. Cada um de nós. Que tragam para você azeite. Poderia ser lido que tragam para você Mashiach. Porque a grafia de Meshira é a mesma que Mashiach. Azeite de oliva puro. Puro porque está em estado de Ikan. Não é provido de malícia. Não é provido de interesses escusos ou de qualquer tipo de sedução que o desvie de seu propósito. Isso é ser puro. Ser puro é não ser desviado do essencial. É não ser corrompido do essencial. Triturado é a expressão que vem a seguir. Porque para que seja possível obter o azeite, é necessário pressioná-lo ao extremo. É necessário pressionar o fruto da oliveira ao extremo, a uma extrema pressão. E quanto mais pressão ele sofre, mais azeite sai dele.
Porque a forja e o aprendizado desse estado de espírito vem pela superação de obstáculos, a superação de restrições, a superação, né, de dificuldades. O caminho espiritual não é para pessoas bem-sucedidas. O caminho espiritual é para pessoas que passam ou já passaram por extrema pressão. Essas são as pessoas para o caminho espiritual. Não são pessoas bem-sucedidas. Não são pessoas realizadas, cuja vida foi fácil ou cuja vida foi tranquila. O caminho espiritual é para aqueles que são como a oliveira, o fruto da oliveira, que passaram por uma pressão extrema e disso fizeram o azeite. E disso fizeram um óleo nobre e essencial. E disso fizeram combustível para iluminar. Fizeram de sua pressão combustível para acender, para fazer de si próprio o candelabro, para fazer de si próprio uma quimá. Quimá é um candelabro de 7 braços que tem uma capacidade enorme de iluminação. É o que os antigos, né, seria o holofote da época. Porque as lâmpadas eram pequenas e tinham uma única chama em geral. Eram tecidos de barro inicialmente, né, contendo óleo de unção, né, e uma única chama. Uma quimá, né, seriam 7 chamas. Então é o máximo que você poderia conceber na época de iluminador, de agente iluminador, de um elemento iluminador. Então é uma simbologia desse ser que se dispõe a ser iluminador, de ser algo e alguém que se dispõe a iluminar o caminho para que outros passem. Por isso que a veste do sacerdote, o início da narrativa da veste do sacerdote não começa falando da veste do sacerdote, mas começa falando da quimá, do candelabro.